A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Mais uma vez estou eu aqui para este vídeo do canal Inspire-se. E eu já quero dizer para vocês que já conhecem o canal que temos feito tudo para continuar pregando o evangelho verdadeiro, aquele evangelho a qual os apóstolos começaram, mas infelizmente o homem, a ganância humana mudou muitas coisas e transformou o evangelho muitas vezes numa forma de aprisionamento em relação às pessoas. Mas nós estamos aqui com a missão, com a incumbência de, não através do meu contexto humano, de qualquer outra palavra que seja, mas aquilo que é transmitido pelo evangelho, trazido de forma nua e crua, de verdade, com as palavras que estão aqui, né? E eu creio que quando eu falo para vocês assim, anotem os textos e vão para o seu lugar secreto, orem e falem para o Espírito Santo dar discernimento para ver que o que está sendo falado é isso. Faça isso, porque o Espírito Santo revela para você. Amém? E é muito interessante porque quando nós começamos a falar do Evangelho, a gente acaba entendendo que o mundo está perdido. E eu falo isso, que o mundo está perdido, não porque a gente só vê em televisão, é porque a gente vive uma realidade que é muito difícil. Então, se você não ter a realidade do amor de Jesus Cristo, da salvação, da paz, da misericórdia, da graça, você acaba ficando louco. Você acaba vivendo e se agregando, deixando ser agregado por este mundo louco. Né? A gente vê tanto crime, a gente vê tanta violência, a gente vê tanta ganância, a gente vê tanta pessoa enganando outros. Por quê? Porque o mundo não conhece Jesus Cristo. E sabe por que não conhece Jesus Cristo? Porque aqueles que devem transmitir estão transmitindo de uma forma que leva apenas a um caminho, que é o caminho do benefício próprio. E eu não canso de falar sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas poderiam estar salvas. Muitas pessoas poderiam estar vivendo de outra maneira se tivessem ouvido sobre tanto amor de uma forma simples, sem cobranças desnecessárias, sem doutrinas humanas que aprisionam cada vez mais as pessoas. E infelizmente os que estão cobertos, com a visão cobertas pelo véu, por máscara, ou por tudo aquilo que é obscuro, né? Não consegue enxergar, não consegue viver isso. Mas enfim, vamos para o texto de hoje. Eu quero trazer para vocês uma palavra bem simples, mas que me chamou muita atenção, porque é simples e fala claramente de algo muito importante, que é o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, por nós. Então anota aí, anota a palavra, anota o texto, o capítulo, versículos, e depois vai lá e fala com o Espírito Santo, tá bem? Então vamos lá? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou ler 2 versículos, o 13 e o 14, tá? Então 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo à igreja de aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Desculpa, gente, eu tenho uma alergia, e quando ela ataca, o nariz começa a ficar desse jeito, mas não é por isso que eu vou deixar de dar sequência àquilo que o Espírito Santo pediu para que eu fizesse, para que Deus Pai pediu para que eu fizesse. Então vocês me perdoem se vocês ficam, né, sugando assim, eu sei que, né, não é bom, mas para eu poder falar tem que... Amém? Então anota aí. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, amém? Eu vou ler. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, meu Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nesta noite, Deus, que esta palavra vá direto ao pensamento, ao coração de todos, e que seja realmente dissipada toda a treva, todo o véu se rasgue literalmente, e eles possam ver a verdade definitivamente. Agradeço por cada vida, agradeço também por minha esposa, por mim mesmo, pela nossa casa. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém? É incrível como eu vejo os textos e eu tento entender como que as pessoas ainda não conseguem entender. Como as pessoas não conseguem viver para Jesus Cristo. Como as pessoas não conseguem não esperar sua prosperidade, revelação, milagres absurdos, estranhos, que tentam fazer com que a gente acredite que é Deus o Pai, que é Jesus. Mas nós somos chamados para a salvação. Literalmente. E aqui quando nós lemos, quando Paulo fala, olha, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu. Eu sempre também falo isso, porque vocês sabem que eu tenho uma paixão muito grande pelo livro de João. E lá em João 15,16, quando fala, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então tá claro, não só nesse texto. Vamos voltar lá em João 3,16, que todo mundo conhece esse texto, esse capítulo, esse versículo, que tanto Deus nos escolheu, que ele fez algo que a nossa mente humana não consegue absorver, que é o Pai entregar o seu filho unigênito, seu único filho, em morte de cruz. Tudo bem que a morte trouxe a ressurreição, então Jesus morreu, mas ao mesmo tempo ele ressuscitou. Só que olha só como Deus o Pai nos ama de tal forma e cai por terra muitas coisas que nós ouvimos por aí. Por exemplo, a fidelidade que Deus nos cobra é uma fidelidade de caráter, de coração, de mente totalmente para a verdade. E não uma cobrança de bens materiais, de coisas, tipo uma barganha. Porque se a gente ouve essas pessoas pregando que a gente não pode fazer barganha com Deus, por que Deus faria barganha conosco para que nós pudéssemos mostrar a Ele fidelidade? Então, quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu por amor, sem nos cobrar nada em troca. O que na verdade nos é cobrado é cumprir com o significado da palavra evangélico. Aquele que prega o evangelho verdadeiro. E aí, quando a gente vai aqui mais para frente, né, além de Deus, né, ter escolhido, porque eu sempre deixo bem claro, todos os textos falam daquela época. Paulo falou para o povo de lá, naquele momento da igreja de Tessalonicense. Mas ao mesmo tempo essa palavra vem até hoje. Então quando nós olhamos para a palavra vem até hoje e continuará. Então, ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito, fé na verdade. Qual é a verdade? De um evangelho de humildade, de misericórdia, de amor e de graça. E foi para isso também que Deus, como diz Paulo, chamou aquele povo e nos chamou mediante o nosso evangelho. Quando Paulo fala aqui, o nosso evangelho, ele já está deixando bem claro assim, ó, o nosso evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Então hoje, qual é o evangelho que nós temos que viver? Do Velho Testamento? Não. O evangelho que foi trazido através do Novo Testamento, da Nova Aliança em Jesus Cristo. O nosso evangelho.
a mensagem da cruz. Isso sim é a verdade. Isso sim é o evangelho. E que ninguém entende. Não sei se por falta de vontade de entender, se por falta de discernimento, ou se realmente porque se deixa levar por palavras ditas por homens e não buscam no Espírito Santo a verdade. E quando ele fala para o nosso evangelho, para que vocês alcancem o quê? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Caminho, verdade e vida. Aquela vida eterna que nos foi dita lá. A esperança da vida eterna, em João 3,16. E quando nós alcançamos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que acontece? Paz. Paz. Vida eterna, caminho, verdade e vida. Então, como nós somos chamados para a salvação, nós somos automaticamente aqueles que têm desfrutado de coisas boas, mas muitas vezes não sabemos desfrutá-las. Aí você fala assim, mas o que é desfrutar essas coisas boas por sermos chamados para a salvação? As coisas boas são viver em paz, não viver amedrontado por palavra de medo, de temor, não ser escravizado por coisas necessárias, não viver uma vida tola mediante a Jesus. Viver de uma forma simples. Isso é ser chamado para a salvação. Isso verdadeiramente é ser chamado para a salvação. Diferente das amostras de poder, muitas vezes, que os ministérios impõem, com expulsar demônios, em falar em línguas, em profetizar, em revelar. Já cansei de falar, para essas coisas você pode ir no terreiro de Umbanda. Você pode. Porque na verdade Deus o Pai, o Espírito Santo de Jesus Cristo não trabalha dessa forma. É totalmente diferente. Se você é chamado para a salvação, preste muita atenção em tudo aquilo que nós temos falado nos vídeos. Comece a fazer comparações daquilo que você lê lá atrás do que você lê de verdade. E você vai perceber que quando Jesus fala que o verdadeiro Deus só foi revelado através dele e que ninguém nunca conheceu o Pai, nunca nem o viu, então já prova claramente que Jesus está falando assim, olha, lá no velho não era Deus o Pai. E isso é tão difícil das pessoas entenderem. Mas se você é chamado para a salvação, como Paulo fala aqui, você entende o nosso evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Amém? E é isso, gente. Que Deus abençoe a todos. Na quinta-feira estamos nós aqui para mais um vídeo. E você que viu o vídeo pela primeira vez, se você quiser se inscrever, amém. Se você quiser dar um like, amém. Mas o importante para mim é que seja algo transformador na sua vida, amém? Então, Deus abençoe a todos, graça e paz, até quinta-feira. E mais uma vez, anota aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Amém? Você é chamado para a salvação. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.